Eu matei o meu melhor amigo com as minhas próprias mãos, mas ninguém acreditou porque o corpo nunca apareceu, só o sangue dele ainda mancha os meus sonhos. Eles riram de mim na reunião da turma, chamando-me de perdedor que vendia peixe na rua, sem saber que eu havia enterrado o segredo mais sujo de todos eles debaixo do meu ódio. Agora, enquanto o jato com o meu nome rasga o céu de Lisboa, eu sorrio. A vingança não é um crime, é uma herança que herdei do Tejo, suja e implacável. O sol de Lisboa batia impiedoso na Praça do Rossio, transformando o ar em uma sopa quente de agosto que grudava na pele como culpa velha. Eu estava ali, encostado na parede de azulejos rachados da estação do Rossio, fumando um cigarro que eu nem queria, só para ter algo nas mãos que não tremesse. Fazia 10 anos desde que saíra daquela escola no Bairro Alto, 10 anos desde que o mundo me cuspiu na cara e me mandou para o inferno dos sonhos partidos. E agora, ali estava eu, de volta para a reunião da turma, vestido com a minha melhor camisa, uma que comprara no mercado de Alfama por 5 euros, porque era o que restava do salário de quem limpava peixe no cais do Sodré. Eles chegavam aos poucos, aqueles fantasmas do passado, com carros reluzentes e risadas que ecoavam como facas. Primeiro veio Miguel, o capitão da equipa de futebol, agora gerente de banco em Cascais, com a mulher loira ao lado que parecia saída de um catálogo da Zara. Ele me viu e parou, o sorriso congelando como se tivesse mordido um limão azedo. Opa, o João. Ainda por cá. Pensei que tinhas fugido para o Brasil ou coisa assim. Riu, mas era um riso que cortava, daqueles que dizem, tu és o fracasso que eu evitei ser. Apertei a mão dele, sentindo os calos das minhas palmas roçarem na sua pele macia, e respondi com um sim, ainda cá, a lutar como sempre. Mas por dentro, o ódio fervia como o caldo verde da minha mãe, grosso e inescapável. Depois veio a Ana, a rainha do baile de finalistas, agora advogada em Lisboa, com unhas vermelhas que pareciam garras prontas para rasgar. Ela me abraçou de lado, como se eu fosse um primo distante que cheirava a bacalhau, e sussurrou, João, que saudades. O que tens feito da vida? Ainda no mesmo sítio. Os olhos dela dançavam com pena fingida, mas eu via o julgamento ali, o mesmo que me lançara 10 anos antes, quando ela escolhera o Ricardo em vez de mim, só porque ele tinha um pai com contactos na Câmara. Sobrevivendo, disse eu, forçando um sorriso que doía mais que um dente partido. Sobrevivendo ao veneno que vocês me instaram, pensei, enquanto ela se virava para cumprimentar os outros, deixando-me ali como um peixe seco no cais. O Ricardo foi o último a chegar, claro, porque ele sempre atrasava para ser o centro. Alto, bronzeado de férias na Madeira, com um relógio que custava mais que o meu aluguer anual no bairro da Ajuda. Ele me deu um tapa nas costas que quase me derrubou, rindo alto, ó Joãozinho, o rei do desaparecimento. Onde te meteste, pá? A vender sardinhas no Chiado. Os outros riram, um coro de hienas em ternos caros, e eu senti o estômago revirar como um mar de oeiras numa tempestade. Algo assim, murmurei, mas os meus olhos fixaram-se nos dele, aqueles olhos castanhos que outrora foram os meus confidentes. Agora, eram poços de traição. Porque o Ricardo não era só o meu rival de amor, ele era o meu melhor amigo, o que me jurara lealdade eterna naquelas noites de cerveja no mirador de Santa Catarina, olhando para as luzes da cidade como se o mundo fosse nosso. A reunião decorria no restaurante típico ali perto, um daqueles sítios com fado ao vivo e pratos de cataplana que cheiravam a mar e a melancolia. Sentámo-nos à mesa longa, eu no fim, como convidado indesejado numa festa de família. Eles falavam de viagens a Bali, de casas em Sintra, de filhos em colégios privados. Eu ouvia, mastigando o pão seco, sentindo o peso da minha invisibilidade. E tu, João? Conta lá, o que fazes agora? Perguntou a Ana, com aquele tom de terapeuta amador que irrita mais que uma unha encravada. Hesitei, olhando para o copo de vinho tinto que alguém me servira por pena. Trabalho no mercado. Peixe fresco, sabes como é. A vida em Lisboa não perdoa. Riram de novo, o Ricardo batendo na mesa. Opa, imagine-te aí, com avental sujo, a gritar sardinhas frescas, como um verdadeiro lisboeta do povo. Mais risos, e eu baixei a cabeça, fingindo rir também, mas por dentro, o plano que eu tramara nos últimos meses começava a pulsar como uma veia no pescoço. Tudo começara 10 anos antes, naquela noite chuvosa de junho, quando o diploma na mão parecia o bilhete para o céu e não o início do abismo. Eu e o Ricardo éramos inseparáveis, dois putos do bairro alto sonhando com grandes coisas. Ele, filho de um construtor falido, eu, de uma costureira viúva que mal chegava ao fim do mês. Juntos, planeávamos conquistar Lisboa, ele na política, eu nos negócios, talvez uma startup de tech que mudasse o mundo. A Ana era o prémio, a rapariga de cabelos negros e olhos verdes que nos fazia esquecer as dívidas dos pais. Mas numa festa no Terreiro do Paço, tudo mudou. Eu confessei-lhe o meu amor, bêbado de moscatel, e ela sorriu, prometendo pensar. No dia seguinte, era o Ricardo quem a beijava debaixo das arcadas do Chiado. A traição não parou aí.
Semanas depois, descobri que ele roubara a minha ideia, uma app para turismo sustentável em Portugal, algo que eu passara noites em claro a desenvolver no meu portátil velho. Apresentou-a como sua num concurso da universidade, ganhou o prémio e o investimento de um anjo rico de Porto. Eu confrontei no café da esquina, voz tremendo: Ricardo, isso era meu. Nós falámos disto 1000 vezes. Ele riu, deu-me uma palmada: opá, ideias são como peixes no Tejo, há para todos. Usa a tua para outra coisa. Mas eu via nos olhos dele o cálculo frio, o mesmo que usava para manipular professores e amigos. Naquela noite, seguiu até ao cais escuro, o ódio crescendo como a maré alta. Discutimos, ele empurrou-me, e num instante de fúria cega, eu peguei numa corda de amarração velha e o resto é um borrão de água negra e gritos abafados pelo vento. O corpo dele nunca apareceu, engolido pelo Tejo como tantos segredos lisboetas. A polícia investigou superficialmente um desaparecimento de um rapaz rico, mas sem provas, sem testemunhas. Eu disse que tínhamos brigado por causa da Ana, mas que ele saíra zangado e nunca mais voltara. A Ana chorou no funeral que não houve, culpando-se por nos ter dividido. E eu? Eu enterrei o ódio no fundo do peito, saí da cidade, vaguei por empregos miseráveis em Setúbal e Faro, sempre com o cheiro a peixe a lembrar-me da minha queda. Mas o ódio não morre, ele fermenta, como o vinho do Douro, tornando-se mais forte, mais escuro. De volta à mesa, enquanto eles brindavam aos velhos tempos, eu planeava o meu. Nos últimos meses, usara o pouco que poupara para investir numa ideia nova, não a app roubada, mas algo melhor, nascido da dor, uma rede de entregas de peixe fresco porta a porta, usando bicicletas elétricas nos becos estreitos de Lisboa. Começara pequeno, com o empréstimo de um tio em Coimbra, mas o boca a boca nos mercados funcionara. Agora, tinha 10 entregadores, contratos com restaurantes em Belém, e um site que crescia como erva daninha. Eles não sabiam, claro. Para eles, eu era ainda o fracasso com mãos calejadas. A noite avançava, o fado começava, uma voz rouca cantando de amores perdidos e mares traiçoeiros. A Ana sentou-se ao meu lado por um momento, o perfume dela misturando-se ao cheiro de alho da cataplana. Sentes falta dele, não sentes? Do Ricardo. Os olhos dela estavam úmidos, e eu quase senti pena, quase. Todos os dias, menti, tocando-lhe o braço de leve. Mas a vida segue, Ana. Como um rio. Ela assentiu, e eu vi ali a brecha. Ela ainda carregava a culpa, o que a tornava vulnerável. O Ricardo, onde quer que estivesse no inferno do Tejo, teria odiado isso. Quando a conta chegou, o Miguel pagou com cartão dourado, e eu ofereci-me para a gorjeta, 20 euros que doíam no bolso, mas valiam o gesto. Vês? Ainda sou o generoso de sempre, brinquei, e eles riram de novo, mas agora com um toque de desconforto. Saímos para a rua, o ar noturno fresco como um bálsamo, e o Ricardo propôs um copo no bairro alto. Para relembrar os velhos dias. Aceitei, sabendo que era o momento de plantar a semente. No bar lotado, com grafites nas paredes e cheiro a ginginha, eu contei a história da minha vida miserável, exagerando os detalhes, as noites sem dormir, a mãe doente, o aluguer atrasado. Eles compadeceram-se, ofereceram conselhos vazios: investe em ti, pá, muda de cidade. Mas eu via nos olhos deles o alívio de serem melhores. Foi então que o telefone vibrou no meu bolso. Uma mensagem do meu sócio: entregas hoje, recorde de 500. O investidor de Espanha quer falar amanhã. Sorri para o ecrã, escondendo: amanhã, o mundo mudaria. Mas por agora, deixei-os gozarem comigo mais um pouco, cada riso deles um tijolo na muralha da minha vingança. O Tejo fluía lá embaixo, negro e silencioso, guardando os meus segredos. E eu, João, o peixeiro fracassado, começava a nadar contra a corrente. Os dias seguintes à reunião foram um vórtice de trabalho e recordações que me assaltavam como ladrões na madrugada de Lisboa. Acordava às 5 na minha kitnet no bairro da Ajuda, o cheiro a mofo misturado com o café forte que coava no fogão a gás. Olhava pela janela para as luzes distantes do Cristo Rei, pensando no Ricardo, não no fantasma dele, mas no homem que ele fora antes da traição. Tínhamos crescido juntos, partilhado segredos nas escadas íngremes do bairro, roubado maçãs dos mercados e sonhado com uma vida além da sombra da ponte 25 de Abril. Ele era o irmão que eu nunca tive, até ao dia em que o sangue na água me transformou em assassino. Naquela manhã, pedalei até ao cais do Sodré, o vento salgado chicoteando o rosto, carregando caixas de robalo fresco das lotas. Os entregadores, um bando de putos desempregados como eu outrora fora, esperavam-me no armazém improvisado, um antigo armazém de vinhos com paredes de pedra fria. Chefe, o app está a explodir, disse o Pedro, um miúdo de 20 anos com tatuagens de âncoras nos braços. Mostrou-me o dashboard no telemóvel, pedidos triplicados desde a semana passada, clientes de Alfama aos Jardins do Príncipe Real clamando por marisco entregue em menos de 1 hora. És um gênio, João.
Ri, batendo-lhe no ombro, mas por dentro, era o ódio que me impulsionava. Cada pedido era um passo para cima da escada que o Ricardo me roubara. O investidor espanhol chegou ao meio-dia, num café com vista para o Tejo, daqueles sítios onde os executivos bebem expressos caros e fingem trabalhar. Chamava-se Carlos, um homem de 50 anos com fato cinzento e sotaque madrileno que cortava como navalha. A tua ideia é simples, mas genial, disse ele, folheando o plano de negócios que eu imprimira em papel reciclado. Entregas sustentáveis em ciclovias, perfeito para a UE e os turistas ecoconscientes. Quanto queres? Hesitei, sentindo o peso da oportunidade como uma rede cheia de peixe. 100.000 euros para expandir para Porto e Faro. E 20% de equity. Ele riu, mas era um riso de aprovação. Feito. Mas preciso de ver números reais, não promessas. Saí dali com o contrato assinado, o coração batendo como o fado de Amália num disco riscado. Pelo caminho, parei no Mirador da Graça, sentei-me num banco de pedra e liguei para a minha mãe. Ela atendeu com a voz fraca, deitada na cama do Hospital de Santa Maria. João, filho, como estás? O peixe vende bem. Engoli em seco, o sol quente queimando as lágrimas que não caíam. Melhor do que nunca, mãe. Vai tudo correr bem. Ela não sabia do Ricardo, claro, ninguém sabia. Para ela, ele era o amigo perdido no mar, uma história que contávamos para explicar o vazio. Mas eu carregava o peso sozinho, noite após noite, sonhando com os plás da corda na água negra. A expansão começou devagar, mas implacável. Contratei mais gente, imigrantes cabo-verdianos que conheciam os becos como as palmas das mãos, putos de universidades falidas cheios de ideias frescas. O app, batizado Maré Alta, espalhava-se como fogo em palha seca, notificações com o cheiro virtual de marisco, mapas interativos das rotas cicláveis, parcerias com influencers de comida em Instagram que postavam fotos dos nossos pacotes embalados em papel craft sustentável. Em 2 semanas, faturávamos o dobro. Mas o sucesso trazia fantasmas. Uma noite, sozinho no armazém, organizando caixas sob a luz fluorescente que zumbia como mosquitos, ouvi passos. Era a Ana. Ela aparecera sem aviso, vestida num casaco leve de verão, o cabelo solto ao vento noturno. João, preciso falar contigo. Os olhos dela estavam vermelhos, como se tivesse chorado no elétrico desde o chiado. Sentei-me numa caixa de amêijoas, oferecendo-lhe um copo de água de torneira. O que foi, Ana? Arrependimento tardio. Ela abanou a cabeça, mordendo o lábio. É sobre o Ricardo. Encontrei umas cartas dele, antigas, na casa dos pais. Ele falava de ti como se fosses o culpado por tudo. Dizia que tu o invejavas, que sabotarias a amizade por causa de mim. O ar ficou espesso, o cheiro a iodo sufocando-me. E acreditaste? Perguntei, voz baixa como o sussurro do Tejo à noite. Ela hesitou, olhando para as mãos trêmulas. Não sei. Mas desde a reunião, não paro de pensar. Tu mudaste, João. Há algo nos teus olhos. Frio. Ri, um riso seco quicou nas paredes de pedra. Frio? É o que 10 anos de traição fazem, Ana. Ele roubou-me tudo, a ideia, o amor, a confiança. E tu? Tu deixaste. Ela levantou-se, olhos flamejando. Eu amava-o, João. Mas agora sinto que errei. Ajuda-me a perceber. O que aconteceu naquela noite? O silêncio caiu como uma rede, e por um instante, quase confessei, o puxão da corda, o gorguljar na água, o pânico que me fez correr pelas ruas molhadas até ao amanhecer. Mas em vez disso, peguei na mão dela, sentindo o calor que outrora sonhara. Esquece, Ana. O passado é como o peixe podre, cheira mal, mas serve de adubo. Ela foi-se embora, deixando-me com o eco das palavras dela. Naquela noite, não dormi. Em vez disso, trabalhei até às 3, refinando o plano para o Porto, armazéns em Gaia, entregas de lampreia aos chefes estrelados do Douro. O Carlos ligou de madrugada, animado, mais 50.000, João. Vamos à Espanha no próximo mês. Senti o primeiro gosto real de poder, amargo como vinho verde novo. Mas o poder não apaga cicatrizes, ele só as torna mais visíveis. Sonhei com o Ricardo de novo, flutuando no Tejo, olhos acusadores. Traíste-me, irmão. Acordei suado, o coração martelando, e jurei, a vingança seria completa. Não só dinheiro, humilhação. As semanas voaram como gaivotas sobre o cais. O negócio crescia, parcerias com a Uber Eats para entregas rápidas, um anúncio na TVI com um ator de novela a morder uma gamba suculenta. Os médias chamavam-me o peixeiro digital de Lisboa, e eu posava para fotos nos jornais, sorriso forçado,
mãos ainda calejadas mas agora com um relógio decente no pulso. A Ana mandava mensagens, orgulhosa de ti, vamos jantar. Mas eu adiava, usando o trabalho como escudo. Ela era o prémio final, o troféu que o Ricardo roubara, reconquistá-la seria o golpe mais doce. Um dia, o Miguel ligou. Opa, ouvi falar de ti no público. Impressionante. Queres investir no meu banco? Um empréstimo fácil. Ri alto, imaginando a cara dele quando recusasse. Obrigado, mas estou bem. Talvez um dia invista em ti. Desliguei, sentindo o veneno circular. Eles começavam a notar, o fracassado estava a subir. E eu? Eu planeava o próximo passo, uma gala de beneficência no Casino de Estoril, onde os ricos de Lisboa se reuniam para fingir caridade. Convidei-os a todos, vi a mensagem no grupo da turma, venham celebrar o sucesso de um perdedor. 15 de outubro. As respostas pingavam, claro, não perco, com emojis de copos. Perfeito. O palco estava armado. Enquanto isso, o passado mordia. Uma carta anónima chegou ao armazém. O Tejo guarda segredos, mas não para sempre. Para de fingir. O papel tremia na minha mão, caligrafia familiar, a da Ana. Do Miguel? Ou pior, um eco do Ricardo. Enterrei-a numa gaveta, mas o medo instalou-se como bolor nas paredes. A vingança exigia coragem, e a minha estava a esgotar-se. Mas Lisboa ensina-te uma coisa, a cidade não perdoa os fracos. Levantei-me, liguei para o Carlos, acelera o investimento. Vamos comprar um armazém em Matosinhos. O jogo acelerava, e eu não pararia. Outubro chegou com chuvas finas que lavavam as ruas de Lisboa como lágrimas tardias, preparando o terreno para a minha ascensão. O armazém novo em Matosinhos era um sonho concretizado, espaço amplo com refrigeração high-tech, importações diretas de Espanha e Marrocos, uma frota de vans elétricas que zumbiam pelas autoestradas como abelhas operárias. Eu supervisionava tudo pessoalmente, mãos sujas de escamas mas mente afiada como uma faca de filetar. O Carlos tornara-se parceiro fixo, voando de Madrid para reuniões em cafés com vista para o Atlântico, falando de expansão para a França. Tu és o próximo rei do marisco, João, dizia ele, batendo no meu ombro com mão carnuda. Eu sorria, mas por dentro, contava os zeros na conta bancária, 200 mil, 300, meio milhão. Cada euro era um prego no caixão do Ricardo. A Ana tornara-se uma presença constante, infiltrando-se nas minhas noites como um cheiro persistente de alho. Jantares casuais no Time Out Market, passeios pelo Lisboa Factory onde o arte urbana nos rodeava como confissões mudas. Ela falava do trabalho, casos de divórcio que lidava com frieza profissional, mas os olhos dela suavizavam quando me olhava. Mudaste tanto, João. De peixeiro a empresário. O que te motivou? Tocava-lhe a mão sobre a mesa de madeira gasta, sentindo o pulso dela acelerar. A dor, Ana. A dor de perder tudo faz-te renascer mais forte. Ela baixava os olhos, e eu via ali a culpa ainda fresca, o arrependimento por ter escolhido o traidor. Beijámo-nos pela primeira vez numa noite de neblina no cais das colunas, o Tejo lambendo os pilares como uma língua acusadora. Foi doce, amargo, o gosto da vingança misturado com desejo antigo. Mas nem tudo era suave como vinho do Alentejo. O Miguel começou a rondar, convidando-me para networking em eventos de startups no Web Summit, onde nerds de Silicon Valley bebiam sagres e fingiam entender Portugal. Ele cheirava a desespero, o banco dele enfrentava uma crise, empréstimos tóxicos de imóveis em Sintra que azedavam como leite coalhado. João, preciso de um parceiro. O teu cash flow é perfeito para um fundo de investimento. Recusava com educação, mas plantava sementes, talvez, se me deres 10% dos lucros. Ele engolia seco, olhos gananciosos. Era o mesmo Miguel que rira de mim meses antes, agora, eu era o caçador, ele a presa. A gala no Estoril aproximava-se, e eu contratava uma equipa de relações públicas para o fazer brilhar. Convites impressos em papel reciclado com o logo da Maré Alta, uma onda estilizada com escamas douradas. Tema, do mar à mesa, sustentabilidade portuguesa. Patrocinadores fluíam, a Câmara de Lisboa, chefes Michelin de Belém, até o presidente da Associação de Pescadores do Algarve. Eu vestia um fato feito à medida numa alfaiataria do Chiado, sentindo o tecido abraçar-me como uma segunda pele. No espelho, via não o rapaz quebrado do Tejo, mas um homem forjado no fogo da traição. A noite da gala era mágica, o casino iluminado como um palácio de contos de fadas, com o mar negro ao fundo sussurrando promessas. Eles chegaram em grupo, Ana ao meu lado, braço no meu, orgulhosa, Miguel com a mulher, sorriso forçado, os outros da turma, vestidos para impressionar. O salão cheirava a perfume caro e marisco grelhado, uma banda tocando já suave misturado com morna cabo-verdiana. Eu subi ao palco, microfone na mão, luzes quentes no rosto.
Senhoras e senhores, bem-vindos à Maré Alta. Há um ano, eu era um homem sem nada, só mãos calejadas e um sonho afogado. Hoje, celebramos não só o sucesso, mas a resiliência portuguesa, do cais ao prato, do fundo do poço ao topo do mundo. Aplausos trovejaram, e eu vi nos olhos deles a surpresa, orgulho misturado com inveja. Desci, brindando com copos de Porto Tawny, e o Ricardo. Bem, o fantasma dele pairava em cada conversa. A Ana sussurrou: "Estou tão feliz por ti." Beijei-a, sentindo o triunfo pulsar. Mas então, o Miguel aproximou-se, copo tremendo. "Incrível, João." "Mas ouvi rumores sobre o Ricardo. Dizem que é uma investigação reaberta." O mundo parou, o jazz tornando-se um rugido nos ouvidos. "Rumores?" perguntei, voz neutra como água parada. "Sim, algo sobre evidências novas no Tejo. Uma rede de pescadores encontrou ossos." O copo na minha mão rachou ligeiramente, o vinho escorrendo como sangue. Saí para o terraço, o ar salgado batendo no rosto, Ana seguindo-me preocupada. "O que foi?" Abracei-a, escondendo o pânico. "Nada. Velhos fantasmas." Mas por dentro, o plano desmoronava. Se o corpo surgisse, tudo acabava: prisão, vergonha, o império da Maré Alta dissolvendo-se como sal na água. Voltei à festa, forçando sorrisos, mas a semente do medo germinava. Naquela noite, no hotel de luxo em Cascais, fizemos amor pela primeira vez, corpos entrelaçados como cordas num porto, mas os meus pensamentos vagavam para o rio. "Eu amo-te, João", murmurou ela no escuro. "Eu sei", respondi, mas era mentira, o amor era só mais uma ferramenta na vingança. Os dias seguintes foram um turbilhão de paralisia e ação. Contratei um advogado discreto, um antigo colega da Ana, especialista em crimes antigos, para sondar a investigação. "Nada concreto", disse ele num café em Alfama, voz baixa sobre o tilintar de chávenas. "Rumores de um pescador em Alcochete, mas sem identificação. O Tejo engole e cospe o que quer. Alívio temporário, mas o suficiente para acelerar." Expandi para o Porto, um hub em Ribeira, entregas de percebes aos bares do Douro. O Carlos trouxe mais investidores, um fundo de venture capital de Londres, cheios de libras e desconfiança. Negociei duro, saindo com 2 milhões no banco, o suficiente para comprar o meu primeiro jato, não um Boeing, mas um Citation modesto, com o nome Maré Alta pintado na fuselagem azul Tejo. A Ana mudou-se para a minha vida como uma onda, cozinhando bacalhau à brás na minha nova casa em Príncipe Real, uma moradia com jardim e vista para o Castelo de São Jorge. Falávamos de futuro, casamento, filhos, viagens à Madeira. Mas eu via nela ecos do Ricardo, o riso fácil, o toque possessivo. "Queres saber o segredo do meu sucesso?" perguntei uma noite, vinho na mão. Ela inclinou a cabeça, curiosa. "Vingança. Contra quem me traiu?" Ela riu, achando piada. "Contra mim." "Não. Contra ele." O silêncio caiu, pesado como chumbo. "O Ricardo." Assenti, e pela primeira vez, contei parte da verdade, a ideia roubada, a briga, a noite chuvosa. Omiti a corda, o splash. Lágrimas dela molharam o copo. "Meu Deus, João. Eu não sabia." Abracei-a, sentindo o poder, ela era minha agora, o troféu reclamado. Mas o Miguel não desistia. Mandava e-mails suplicantes: "Preciso de 50k para salvar o banco." Em troca, contactos na Câmara. Recusava, mas convidava-o para uma reunião. No meu escritório novo, com vista para o Tejo, mostrei-lhe os números, faturação anual projetada em 10 milhões. "Queres entrar?" 5% por 100 mil. Ele assinou, olhos vidrados de ganância. Era o começo da rede, prender os antigos algozes com dívidas de gratidão. A vingança não era só destruir, era possuir. Enquanto isso, o passado sussurrava. Sonhos com o Ricardo intensificavam-se. Ele emergia da água, pele inchada, acusando: "Traíste o sangue." Acordava gritando, Ana ao lado, preocupada. "É só stress", mentia. Mas sabia que o clímax se aproximava. Planeei o reencontro final, outra reunião da turma, mas agora no meu iate alugado no Tejo, com Catrinho da Maré Alta. Convites enviados: celebrem o regresso do rei. Eles viriam, atraídos pelo brilho. E eu estaria pronto, com o jato à espera no aeroporto de Cascais. Aproximadamente 980 palavras. File 4. O inverno instalou-se em Lisboa com um manto de neblina que envolvia a cidade como um véu de segredos, tornando cada esquina um lembrete da duplicidade humana. A Maré Alta era agora um império em miniatura,
apps em Lisboa, Porto e Faro, app com 500 mil de downloads, parcerias com a TAP para entregas em voo. Eu voava entre cidades no Citation, o ronco dos motores abafando os demónios na minha cabeça. O Carlos tornara-se amigo, confidenciando sobre a sua própria traição, uma esposa que o deixara por um toureiro em Sevilha. A dor forja, João. Mas cuidado para não te consumir. Assentia, mas o fogo em mim ardia mais quente, alimentado por cada vitória. A Ana era o bálsamo e a ferida. Vivíamos juntos na casa de Príncipe Real, noites de conversas sussurradas na varanda, vendo as luzes do Tejo piscarem como estrelas caídas. Ela lera os meus diários antigos, os que eu deixara abertos por descuido, e confrontara-me sobre a obsessão com o Ricardo. Era mais que amizade, não era? Amor fraterno, traído. Chorei pela primeira vez em anos, abraçado a ela, confessando o vazio que a morte dele deixara. Eu não queria. Só a justiça. Ela perdoou, ou fingiu, cozinhando arroz de marisco para curar feridas. Mas nos momentos de silêncio, via nos olhos dela a dúvida, seria eu o monstro da história. O Miguel afundava-se mais. O banco dele colapsara num escândalo de lavagem de dinheiro, ironicamente, ligado a construtoras que o pai do Ricardo outrora controlara. Ele ligava à meia da noite, voz embargada: João, salva-me. Perdi tudo, casa, mulher, respeito. Ofereci um empréstimo, mas com cláusulas leoninas, 20% de juros, garantias sobre a sua vila em Cascais. Ele assinou num café em Belém, mãos tremendo sobre pastéis de nata intocados. Por que ajudar? Perguntou. Sorri, friamente, porque os amigos de infância merecem uma segunda chance. Lembras-te de rires da minha miséria? Agora, ri da tua. Ele empalideceu, mas aceitou. Era o segundo elo na corrente. Os outros da turma sentiam o vento mudar. A Sofia, a miúda quieta que outrora copiava os meus trabalhos, agora era minha contadora, contratada por competência. O Pedro, o palhaço da turma, pedia emprego nas entregas, humilhado por ter falhado como ator em telenovelas. Eu ajudava-os seletivamente, estendendo a mão para puxar para baixo. Cada obrigado era um sussurro de submissão, mas o verdadeiro alvo era a Ana, e através dela, o fantasma do Ricardo. A investigação no Tejo aquietara-se, mas não morrera. O meu advogado avisou: um repórter do Correio da Manhã anda a cheirar. Fala de um diário encontrado na margem, entradas sobre uma briga. O pânico apertou como uma rede. O diário era meu, um que eu escrevera na juventude, cheio de raiva contra o Ricardo, perdido na confusão da noite fatídica. Se emergisse. Despachei o advogado para o silenciar: paga o que for preciso. Diz que é ficção. Ele assentiu, mas o custo foi alto, 10.000 euros, e o risco de mais perguntas. Para distrair, mergulhei no trabalho. Lancei uma linha premium, marisco orgânico de aquicultura no Algarve, vendido em caixas de luxo para hotéis de 5 estrelas em Sintra. A imprensa adorava João Mendes, o homem que transformou escamas em ouro. Entrevistas na RTP, fotos no Expresso com o Citation ao fundo. O Carlos propôs uma fusão com uma cadeia espanhola, bilhões no horizonte, amigo. Aceitei, sentindo o poder inebriar como aguardente de medronho. O iate para o reencontro estava reservado, um veleiro de 40 pés, batizado Vingança do Mar, ancorado no doca do Jardim do Tabaco. Convites personalizados, juntemo-nos no Tejo para celebrar o que fomos, e o que nos tornamos. Eles confirmaram, animados com o luxo. A Ana organizava o menu, ignorando as minhas ausências crescentes. Estás distante? Disse ela uma noite, deitada ao meu lado. É o negócio. Mentira. Era o plano final, no meio do rio, sob as estrelas, revelar tudo, não o assassinato, mas a traição exposta, com provas que eu reunira, e-mails antigos do Ricardo admitindo o roubo da ideia, gravações de conversas onde ele zombava de mim. Humilhá-los coletivamente, fazer com que vissem o monstro que criaram. Mas o destino, como o Tejo, tem correntes imprevisíveis. Uma semana antes, o repórter contactou-me, Sr. Mendes, sobre o desaparecimento do Ricardo Silva em 2015. Tem algo a declarar. O estômago revirou. Encontrei-me com ele num bar em Cais do Sodré, cerveja na mão para disfarçar o tremor. Rumores velhos, repórter. O Ricardo era instável, dívidas, drogas. Provavelmente fugiu. Mostrou-me fotos, um moço na margem, testes de DNA pendentes. E o diário? Encontrado perto do local. Fala de pagar com sangue. O suor perolou na testa. Ficção. Eu era jovem, raivoso. Ele sorriu, predatório, talvez. Mas uma fonte diz que tu e ele brigaram por uma mulher. A Ana, atual sua parceira. Saí dali zonzo,
ligando para o advogado, acaba com isto. Agora. Naquela noite, confrontei a Ana. Sabes de algo sobre o Ricardo? Investigação. Ela empalideceu, confessando, eu falei com a polícia, meses atrás. Arrependimento. Mas jurei sigilo. A traição dela cortou mais fundo que a do Ricardo, ela, que eu reconquistara, cavando o meu túmulo. Porquê? Gritei, voz e quando na casa vazia. Porque te amo, João. Queria fechar o capítulo, para nós. Lágrimas dela, mas eu via cálculo. Empurrei-a para longe, trancando-me no escritório. O plano mudava, o iate seria o palco, mas agora com ela como testemunha voluntária. O dia chegou, céu limpo sobre o Tejo, o veleiro balançando suavemente. Eles embarcaram rindo, vestidos de branco como fantasmas de um verão passado. Champanhe fluía, o catrinho da maré alta servido em pratos de porcelana, ostras frescas, percebes quentes, vinhos do Dão. Eu era o anfitrião perfeito, brindes aos velhos tempos. Lembram-se de rir de mim como fracassado. Toquei num botão remoto, e o ecrã no convés acendeu, e-mails do Ricardo, áudios dele zombando. Rostos chocados, Miguel engasgando com o vinho, Sofia cobrindo a boca. Ele roubou-me tudo, declarei, voz firme como um mastro. E vocês? Riram enquanto eu afundava. A Ana gritou, para, João. Basta. Mas eu continuei, o iate navegando para o meio do rio, onde o Tejo era mais profundo. O Ricardo pagou, no fundo do rio. Silêncio mortal, depois caos, acusações, prantos. O Miguel, estás louco. Liguei para a guarda costeira, fingindo pânico, incidente no iate, suspeita de afogamento antigo. Eles vieram, luzes piscando, e eu apontei para o Miguel, ele confessou, sabia do roubo. Mentira, mas o pânico dele selou o destino, algemado por obstrução. Desembarcámos em confusão, a Ana fugindo para um táxi, olhos partidos. Eu fiquei, vendo o Tejo levar os ecos. O repórter esperava na margem, bloco na mão. História exclusiva? Perguntei. Ele assentiu. O homem que vingou o Tejo. Publiquei tudo, não o assassinato, mas a traição exposta. O império cresceu, mas o vazio permaneceu. A ressaca do reencontro no iate deixou cicatrizes invisíveis, como as marcas de corda na pele que o tempo apaga mas a memória preserva. Lisboa acordava indiferente, o tráfego no 25 de abril rugindo como sempre, enquanto eu pilotava o Citation para sul, rumo ao Algarve, fugindo do caos que orquestrara. O Carlos esperava-me em Faro, num restaurante de marisco à beira-mar, com notícias mistas, a fusão espanhola avançava, mas os investidores ingleses hesitavam com rumores de escândalo. Cuida disto, João. A imprensa é uma puta em Portugal. Assenti, mastigando lagosta, sentindo o sal na boca como lágrimas não choradas. De volta à capital, a Ana desaparecera. A casa em Príncipe Real ecoava vazia, roupas dela no armário como fantasmas pendurados. Mensagens não respondidas, volta. Foi pânico. Mas ela bloqueara o número, e o advogado dela, o mesmo que eu contratara, avisava, ela quer distância. Fala em terapia, em processar por difamação. Ri amargamente, olhando pela janela para o castelo iluminado. A vingança contra o Ricardo fora doce, mas contra ela. Era veneno auto-infligido, corroendo o que restava do meu coração. O Miguel era o próximo a cair. Preso por horas na esquadra do Tejo, libertado sem acusações, mas o banco dele desabara de vez. Credores batiam à porta da vila em Cascais, e ele vendia tudo, carro, relógios, até a coleção de vinhos do pai. Ligou-me de um número desconhecido, traíste-me, João. Como o Ricardo. Voz rouca de uísque barato. Não, Miguel. Tu traíste primeiro, rindo do fracassado. Agora, paga. Ofereci resgate, quitei as dívidas por uma confissão escrita, detalhes do roubo da ideia do Ricardo, assinada e notariada. Ele cedeu, quebrado, mudando-se para uma casa alugada em Oeiras, trabalhando como consultor freelance para... Quem achas? A maré alta. Os média devoravam a história, reunião de turma termina em drama no Tejo, traições reveladas. O Correio da Manhã estampava a minha foto ao lado de uma imagem antiga do Ricardo, títulos sensacionalistas, o peixeiro vingador. Vendas explodiram, curiosos pedindo entregas só para ver o monstro. Contratei uma agência de PR para polir a imagem, entrevistas emotivas na SIC, falando de superação e perdão. O público português adorava, o underdog que mordeu de volta, como um touro na praça de touros de Salvaterra. Mas o sono fugia. Noite sem claro no escritório, olhando relatórios sob a luz de um candeeiro de secretária que zumbia como asneiras.
O diário do Ricardo, ou o meu. Surgira nas notícias, recuperado de um banco de dados policial, entradas sobre inveja e planos de eliminar o rival. O repórter pressionava por mais, prometendo um livro. Encontrei-me com ele em Sintra, num palácio úmido onde os ventos sussurravam segredos medievais. A verdade toda, João. O que aconteceu no cais? Bebi conhaque, sentindo o calor descer pela garganta. Ele caiu. Eu assisti, paralisado. O Tejo levou-o. Mentira parcial, mas o suficiente para o calar com um cheque de 20.000, exclusiva para ti, mas suave. A expansão para a Espanha era o antídoto. Voava para Barcelona semanalmente, negociando com distribuidores em Laboqueria, o mercado pulsando com vida crua como o meu ódio. O Carlos apresentava-me a círculos, banqueiros catalães, chefes bascos que elogiavam o nosso robalo. Tu constróis legados, João, dizia ele. Mas legados sem alma. A Ana assombrava-me, uma foto dela no Instagram, sorrindo com amigas em Cascais, legenda, curando feridas. O ciúme mordia, misturado com remorso. Liguei de um hotel em Madrid, perdão. Volta. Silêncio, depois, não posso. Tu és um abismo, João. O clímax financeiro veio em dezembro, a fusão fechada, valuation de 20 milhões. Comprei o jato de vez, um Gulfstream agora, com interior em cor português e o nome Tejo Vingador discreto na cauda. O primeiro voo teste, de Lisboa a Porto, champanhe a bordo com o Carlos. Para o futuro, brindamos, mas os meus olhos fixavam o solo lá embaixo, as luzes da cidade como veias expostas. O futuro era meu, mas vazio. Então, o passado contra-atacou. Um envelope anónimo no escritório, fotos granuladas do cais em 2015, uma silhueta minha puxando algo na água. Coração parou. Quem? O Miguel, vingativo. A Ana, traída. Chamei o detetive privado, um ex-PJ de Setúbal, cara marcada como o couro velho. Investiga. Discreto. Ele assentiu, sumindo nos becos. Dias depois, relatório, a fonte é interna. Um entregador teu, o Pedro da turma. Vende info ao repórter por vingança, tu recusaste-lhe promoção. Raiva cega. Demitiu na hora, mas o dano estava feito. O repórter publicava teasers online, insinuando homicídio encenado como acidente. A Ana reapareceu então, batendo à porta à meia-noite, chuva colando o vestido ao corpo. Eu sei tudo, João. O detetive teu contactou-me por engano. Caí de joelhos, confessando o resto, a corda, o pânico, o corpo no fundo. Ela ouviu, olhos secos. Não és monstro. És homem quebrado. Beijou-me a testa, mas partiu ao amanhecer, cura-te. Sem mim. Sozinho, chorei pela primeira vez desde a mãe, o Tejo rugindo lá fora como julgamento. O Império salvou-me. Lançamentos em França, AP múltiplas línguas, prémios de sustentabilidade na UE. O Carlos, CEO oficial. Aceitei, delegando o dia a dia. Mas a vingança final pairava, o reencontro definitivo. Convidei os restantes da turma para uma despedida, no jato, voo para as Ilhas Canárias, luxo pago. Última chance de redenção. Eles vieram, quebrados, Miguel bêbado, Sofia silenciosa. No ar, a 20.000 pés, revelei as fotos anónimas, apontando o traidor. Pedro confessou, chorando. Perdoei publicamente, mas internamente, planeava, demissão, blacklist na indústria. Aterramos em Tenerife, sol escaldante limpando as nuvens. Brindes na praia, mas o peso permanecia. Liguei para a Ana do hotel, volto mudado. Ela, prova. O jato esperava, nome brilhando ao sol. A vingança fora voo alto, mas o pouso seria humilde. O sol das Canárias queimava impiedoso, um contraste cruel com a frieza que se instalara no meu peito durante o voo. O grupo dispersara na praia de Playa de las Américas, Miguel afogado em sangria, Sofia enterrando os pés na areia vulcânica, os outros fingindo risos sobre águas turquesas. Eu caminhava sozinho pela orla, ondas lambendo os tornozelos como línguas acusadoras, o jato, Tejo Vingador, um brinquedo distante no horizonte do aeroporto. Vingança completa. Sim, no papel, o Ricardo exposto, os amigos humilhados, o império erguido sobre ossos. Mas o vazio ecoava mais alto que o rebentar das ondas, um buraco negro onde o coração deveria bater. De volta a Lisboa, o detetive trouxe o fim, o repórter era o cérebro, alimentado por Pedro, mas motivado por um motivo pessoal, o irmão dele, um pescador que sentira o mergulho no Tejo anos antes. Encobra ou processa? Perguntou o detetive, charuto apagado na boca.
Escolhi o meio-termo, uma entrevista exclusiva, versão controlada. O Tejo leva, mas não esquece, declarei à câmara da RTP, olhos fixos na lente como se confrontasse o fantasma. O país engoliu, herói trágico, sobrevivente de traições. Vendas da Maré Alta duplicaram, ações subiram, o Carlos brindou com cava em Madrid, lenda viva, João. Mas a lenda rachava. A mãe piorava no hospital, pulmões fracos como folhas de outono. Visitei-a diariamente, segurando a mão ossuda, contando mentiras doces. O negócio voa, mãe. Como o teu João sempre sonhou. Ela sorria, fraca, o Ricardo estaria orgulhoso. O soco no estômago veio, mas engoli. No funeral dela, semanas depois, uma missa simples na sede de Lisboa, chuva fina benzendo o caixão, a Ana apareceu na porta da igreja, vestido preto simples, olhos inchados. Não falamos, só um toque de mãos no cemitério do Alto de São João, terra úmida cheirando a Deus. Lamento, sussurrei. Ela, eu também. O Império exigia mais. A expansão para a Itália, reuniões em Roma com mafiosos disfarçados de importadores, negociando atum vermelho como se fosse ouro. O Gulf Stream cortava céus europeus, eu no assento de couro, laptop aberto com relatórios que já não emocionavam. O Carlos notava, estás ausente, amigo. A mulher. Confessei fragmentos, a perda, o remorso. Vai atrás dela. O dinheiro compra jatos, não almas. Palavras sábias, mas tardias. A Ana mudara de cidade, para Coimbra, trabalhando num escritório de direitos humanos. Mensagens minhas ecoavam no vazio, deixa-me compensar. O golpe final veio do Tejo, fiel traidor. Mergulhadores, contratados por um documentário da Netflix sobre desaparecimentos, encontraram o que restava, corda enroscada em ossos, DNA confirmando Ricardo. A polícia chamou-me para depoimento no Terreiro do Paço, sala fria com cheiro a papel velho. Sr. Mendes, evidências sugerem homicídio. Voz do inspetor, barba grisalha como as águas do rio. Mostrei o diário falso que o detetive forjara, raiva juvenil, sem intenção. Foi acidente. Empurrão na briga, ele caiu. Testemunhas? Nenhuma. Provas físicas. Corroídas pelo sal saí livre, mas marcado, não processe, mas fique por Lisboa. A imprensa explodiu, o caso Tejo reaberto, amigo morto pelo sucesso. Fugi para o Douro, vinhas em socalcos como escadas para o céu, bebendo vinho tinto em quintas isoladas. Ali, no silêncio das uvas maduras, o plano de redenção nasceu. Vendi parte da Maré Alta, 10 milhões no bolso, fundei uma associação, Tejo Limpo, limpando rios, apoiando famílias de desaparecidos. Doei para orfanatos em Alfama, bolsas para putos como eu fora. O Carlos aplaudiu, redenção portuguesa, do ódio ao bem. A Ana contactou-me meses depois, e-mail seco, vi as notícias. Orgulhosa, apesar de tudo. Café em Coimbra. O comboio para norte foi tortuoso, paisagens de eucaliptos desfocando como memórias. Encontrámo-nos num café antigo perto da universidade, cheiro a broa quente. Ela emagrecera, mas os olhos verdes brilhavam com paz nova. Perdoei-te, João. Mas perdoa-te a ti. Falámos horas, do Ricardo como lição, da mãe como âncora, do ódio como prisão. Quero ajudar, disse ela. Na associação. Abracei-a, sentindo o coração bater de novo, fraco mas vivo. O reencontro final com os fantasmas foi no Tejo, num barco simples de pesca, só eu e as águas. Lancei uma flor no rio, murmurando, desculpa, irmão. O ódio comeu-nos aos dois. O sol poente tingia o horizonte de ouro, gaivotas gritando absolvição. Voltei ao jato, agora rebatizado Nova Maré, voando para o futuro, não vingança, mas cura. Anos depois, na reunião da turma, a verdadeira, sem dramas, sentei-me à mesa com Ana ao lado, aliança no dedo. Eles vieram, envelhecidos, Miguel sóbrio, dono de uma pequena agência, Sofia rica com o meu investimento inicial. Rimos de verdade, brindando ao passado sem veneno. Lembram-se do fracassado, brinquei. Risos genuínos. O jato esperava no aeroporto, mas eu escolhi o elétrico pelo Tejo, mãos entrelaçadas com a dela. A vingança aterrou, a vida voou.